Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Este é o nosso programa Vamos Falar, o nosso programa de conversas, que está muito recheado de muita atração aí, que está entrando na sua casa com muita alegria, aquela energia super boa. E para a gente poder começar o nosso programa Vamos Falar, que vai ter muito assunto hoje para a gente poder falar, já eu vou estar enumerando para vocês. A gente vai curtir aí Seu Jorge, Tempos Modernos, de Lulu Santos, que foi a abertura aí e está sendo a abertura da novela Travessia. Vamos ouvir? É para a gente iniciar o nosso Vamos Falar com muita alegria. E antes de mais nada, se inscrevam, deem o seu like, compartilhem. Por favor, deem o sininho para que vocês possam receber novas notificações de novos programas aí nossos, tá bom? E também visualize, gente, precisa de muita visualização. Com vocês, Seu Jorge, Tempos Modernos. É isso aí, e a gente quis dar essa prévia aí pra vocês, entrando com música, como a gente sempre faz nos nossos programas, para trazer aquela energia boa, aquele bom dia caloroso de sempre, para que você possa aí estar recebendo cada vez mais todas as nossas alegrias que a gente tem de estar aqui fazendo esses programas para vocês, tá bom? A gente espera que às vezes as pessoas, elas em determinados tempos estão um pouco tristes, um pouco abaladas com alguma situação, mas a gente espera estar levando informação para vocês e muito entretenimento, tá bom? Gente, nesse nosso Vamos Falar, a gente, desse dia 24 de abril de 2023, a gente está gravando aqui para vocês, para poder ser postado aí amanhã, dia 25 de abril, a gente vai estar falando no primeiro bloco, no Papo Jovem, sobre uma situação, um assunto muito importante aí para poder dar um alerta para você, papai e para mamãe. Nos últimos acontecimentos que tiveram aí, nesses últimos dias das semanas, a gente viu a mídia e a internet também noticiando muitos de nossos jovens e adolescentes cometendo delitos e muitos atos de criminalidade aí perante as pessoas, principalmente crianças e às vezes até idosos, tá bom? E
no dia a dia a gente vê muito isso, mas a gente está vendo que está havendo uma crueldade muito grande. E é isso que a gente vai abordar no nosso primeiro bloco, no Papo Jovem. É o nosso papo direcionado a você jovem e para você papai e mamãe também, para que comece a ligar aquela sirene de alerta para que você possa aí, principalmente, corrigir e dar alguns limites aí para os seus filhos. Bom, no nosso segundo bloco a gente vai estar falando aí no Papo Sênior sobre um assunto muito importante. Todo mundo pergunta, né, por que as pessoas de idade ficam tão teimosas? E a gente vai dar algumas dicas aí para vocês, para poder lidar com essa situação. É no nosso segundo bloco, no nosso Papo Sênior. Vamos falar com os nossos jovens sêniors também. E no terceiro bloco, a gente entra no Papo Casal. É aquele papo gostoso, aquela reconciliação. E a gente vai falar sobre uma situação que comete muitos de nossos casais hoje em dia, principalmente, que é a traição. Tá certo? Como lidar com tudo isso a partir do momento que é descoberto ou que algo está acontecendo. De ambas as partes, tá certo? Praticamente em todos os casais que sofrem com esse tipo de situação. Vamos ter no nosso quarto bloco aí notícias do Acontece, notícias do mundo, notícias do Brasil, notícias do Campeonato Brasileiro aí, a classificação do Brasileirão na última semana e, por que não, notícia de entretenimento. As últimas notícias do BBB 23, que vai ter sua grande final amanhã, dia 25 de abril, terça-feira, aí a partir das 22 horas e 15 minutos. A gente vai falar muito sobre esse assunto aí no Acontece, que vai estar entrando aí dentro do Vamos Falar. No quinto bloco, a gente vai estar dando para vocês aí noções principalmente de como saber qual é a importância de um exame no Papo Mulher chamado preventivo. O que é isso? Qual é a importância? Quanto tempo? De quanto em quanto tempo eu devo fazer? Você vai saber também, mulher aí, no Papo Mulher, que é um assunto muito importante direcionado à sua saúde. E, por que não, no nosso sexto bloco, Papo Homem entra aí para a gente poder discutir, principalmente, estamos falando de exames, o porquê de se realizar o toque retal. É isso mesmo. Principalmente para a gente poder diagnosticar alguns tipos de doenças e preveni-las. Mas a gente vai saber isso tudo em todos esses blocos aí. E vamos ter música também, por que não? E informações também. É comigo, Dr. Rogério Curso Almeida. Deem o seu like, compartilhe. É o nosso Vamos Falar, iniciando na sua casa. Um grande beijo, coraçãozinho para todos vocês. Que Deus os abençoe e vamos iniciar o nosso Papo Jovem. Quando a gente está iniciando essa música, é porque a gente está entrando aí na sua casa para a gente falar de um assunto muito importante. É o primeiro bloco chegando aí do nosso Vamos Falar. É o nosso Papo Jovem. Por que não iniciar com música? Anos 90. Assunto importante, hein, gente? Olha, a gente está iniciando aí o nosso Papo Jovem, o nosso primeiro bloco aí do nosso querido Vamos Falar, para a gente poder falar para vocês aí uma notícia muito importante. Olha, de acordo com uma estatística que a gente pesquisou aqui, gente, de 25% da nossa população jovem, olha só, é um absurdo, tá? É um absurdo, porque não dá pra gente entender uma coisa dessas. Olha só, olha, os números, gente, são alarmantes aqui no Brasil. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de acordo com um levantamento também que foi feito, 35,9% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos, ou seja, jovens, não trabalham e não estudam no Brasil. O Brasil ocupa o ranking do segundo país onde os seus jovens, grande parte aí de 35,9%, tá certo? De acordo com pesquisa, não sou eu que estou falando não, tá certo? Pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é o segundo país que mais tem jovens desocupados, tanto não estudando como não trabalhando, em idades entre 18 e 24 anos. Gente, tem responsabilidade aí do poder público? Tem.
Tem responsabilidade sim, porque não propicia educação. Educação que eu digo não é valores. Educação que eu digo são aprimoramentos, tá certo? Que devem chegar até esse jovem, principalmente conhecimentos científicos e técnicos, tá certo? Agora, o que a gente vê hoje em dia é uma delinquência, infelizmente eu tenho que falar para vocês, é uma delinquência por parte de alguns responsáveis, pais e mães, uma pequena porcentagem, que coloca os seus filhos na sociedade sem dar o devido e o aprimoramento, principalmente da educação, amor e limite, tá certo? Tem uma pequena porcentagem de pais, eu venho falando isso frequentemente, que não estão nem aí para a educação dos seus filhos. Não ensinam valores, não colocam Deus no coraçãozinho dessas crianças, deixam elas fazerem o que querem, não dão limites, não dão educação, não dão principalmente amor. Amor que eu digo, gente, é o ensinamento do dia a dia, é a referência. Não é ir lá e comprar o melhor brinquedo, não é ir lá e comprar o melhor material escolar que a criança tem que ter, a melhor roupa, não. Eu digo valores. Isso alguns pais estão deixando muito a desejar e estão expondo seus filhos crescidos, adolescentes, jovens aí perante a sociedade e causando grandes transtornos como a gente está vendo. Principalmente delinquência juvenil, onde a gente pode ver atos de vandalismo, atos de violência praticados perante pessoas ou até crianças, como a gente viu semana passada. Então, gente, está existindo falha por parte de alguns pais e algumas mães que não estão colaborando com a sociedade, principalmente dando educação e valores que devem ser dados aos seus filhos, tá certo? E isso é alarmante, tá? Não se deve permitir que uma criança ou um adolescente desista do seu período escolar. Tem que ter uma obrigatoriedade aí por parte do poder público, para que essas pessoas coloquem os seus filhos nas escolas. Por quê? Porque é através do aprimoramento das escolas, em que a gente vai ter jovens que possam aí ter algum tipo de atividade, tá certo? Principalmente quando eles se formam. Aqui, gente, vai uma estatística aí para vocês poderem ver. Proporção de jovens que não trabalham e não estudam. A África do Sul está em primeiro lugar com 46,2%. Até dá para a gente entender por ser um país que é economicamente muito pobre. Algo assim, um país que não está nem em desenvolvimento, é um país muito mal desenvolvido, tá certo? Agora, o Brasil apareceu em segunda colocação com 35,9% dos seus jovens entre 18 e 24 anos que não possuem ocupação, nem trabalham e nem estudam. Em terceiro lugar, a Turquia. Em quarto lugar, a Colômbia. Em quinto lugar, a Costa Rica. Em sexto, a Itália. Em sétimo, Chile. Em oitavo, a Argentina. Em nono, Israel. Em décimo, México. Em 14º, Estados Unidos. Em 33º, Alemanha. E em 37º, os Países Baixos. Agora, o Brasil está em segundo lugar. Com todos esses governos que a gente já viu, é porque a gente vê que a educação é algo que não se prioriza aqui nesse país. Em nenhum governo, praticamente. Tá certo? Não adianta a gente falar que teve em algum governo, porque são os dados que aparecem aí. Porque se tivesse tido algum governo aí que passou por todos esses anos no Brasil, que tivesse valorizado a educação como prioridade e principalmente como orçamento principal no seu país, a gente não teria níveis de violência a ponto que a gente se encontra. Principalmente também não se encontraria o Brasil em segundo lugar, isso é estatística de 2021. Tá certo? O Brasil em segundo lugar no nível de jovens entre 18 e 24 anos desocupados, que praticamente não estudam e não trabalham. Isso é uma porcentagem péssima, porque o futuro desse país aqui vai estar na mão desses jovens. Por isso que a gente está tendo tanta marginalidade. Por quê? Por desocupação. Jovens desocupados, tá certo? Não falo todos, porque tem uma grande maioria que estuda, que trabalha, que faz a sua parte, mas tem uma minoria que estraga o país. E isso por tudo por quê? Não só por culpa do poder público, mas por culpa de que a gente tem falado isso direto. Lá no Casa Prática da semana passada eu falei, na nossa parte comportamental aí, o nosso bloco comportamental, a gente falou aí na educação e dever dos pais, que os pais estão falhando.
A maioria deles estão falhando. A gente vê hoje em dia crianças sem disciplina nenhuma. Elas entram nos lugares e fazem o que querem. Elas falam o que querem para os pais com 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque não está tendo limite. Tá certo? Não está tendo ensinamento, valores. Isso precisa voltar. A gente precisa falar em Deus para as nossas crianças. A gente precisa mostrar para eles que o mundo não é o mundo de Bob, onde eles podem fazer o que querem. Tá certo? E por isso que a gente está tendo tanta violência. Por isso que a gente está tendo aí a criminalidade cada vez aumentando mais. Os jovens adolescentes e jovens adultos também indo para a sua marginalidade, fazendo absurdos aí. Por quê? Porque ficam a maior parte do tempo na frente de computador, na frente de tablet, na frente de celulares. Enquanto eles poderiam estar produzindo, estudando, trabalhando, por que não incentivar esses jovens com 14, 15 anos a trabalharem? Tem várias frentes de trabalho, vários jovens aí, principalmente aí que trabalham, tem organizações que fazem com que esse jovem entre no mercado de trabalho, na frente de trabalho. Por que não todos os jovens? Por que a gente deixar essa porcentagem aqui de 35,9% de jovens que não se ocupam, que não trabalham e que não estudam? O porquê que isso está tudo acontecendo? A gente precisa chegar ao denominador comum. O pai e a mãe têm que fazer sua parte de dar a educação, limite, amor, e a escola providenciar os conhecimentos técnicos e científicos e providenciar também, por que não, às vezes nas próprias escolas públicas, a criança estudar e à tarde ajudar no desenvolvimento da escola? Por que não? Por que não propiciar isso? A gente está vendo direto isso. Precisa ser mudado esse tipo de situação. E é o Papo Jovem que está aí iniciando no nosso primeiro bloco aqui do Vamos Falar, uma informação para você, para que você, papai e mamãe, mude o seu ato de pensar, para que você, poder público, possa trazer esses 35,9% de jovens que estão aí desocupados entre 18 e 24 anos para dentro das escolas, para um trabalho, aí uma frente de trabalho, para que eles possam se valorizar também e para que a gente tire esse jovem da marginalidade, tá bom? Gente, esse foi o nosso primeiro bloco, é o nosso Papo Jovem, entrando aí na sua casa, dentro do nosso Vamos Falar. É uma informação importante para que você, papai e mamãe, faça alguma coisa e para que o poder público modifique essa situação. Não adianta ter promessas de campanha, dizendo que vai ser a melhor educação do país e passar anos e anos e anos e a gente chegar nessa tragédia aí de ocupar a segunda posição de país que não investe na educação. Porque para ter 35,9% de jovens desocupados entre 18 e 24 anos, perdendo só para a África do Sul, é porque praticamente o país vai muito mal no que se diz respeito à educação, tá certo? Tanto a educação dos pais, que tem alguns aí que estão de parabéns, nota 1000, tá certo? Mas tem uma pequena porcentagem que não sabe dar educação para os seus próprios filhos, não ensina valores para os seus próprios filhos, tá certo? Porque briga dentro de casa, porque fala palavras de baixo calão dentro de casa, porque não incentiva o seu filho a estudar, porque não incentiva o seu filho a progredir, não propicia para ele uma forma de ele poder se vangloriar perante a vida de uma forma mais decentemente, não ensina valores, porque às vezes usam drogas dentro de casa, porque às vezes bebem dentro de casa. Tem vários fatores que propiciam tudo isso para que essa porcentagem de jovens seja desse tipo, tá certo? Tem muita gente aí que veio de baixo, tem muita gente aí que progrediu estudando, que batalhou pra caramba e hoje em dia está exercendo outros tipos de funções aí, está sendo médico, engenheiro, dentista, administrador de empresa, crescendo fluentemente, advogado, professor, porque escolheu progredir na vida e escolheu o caminho que não é da marginalidade. Agora, infelizmente, tem uma pequena porcentagem que está denegrindo o país de uma forma tão grave, que está exercendo um poder tão péssimo de influência aí no dia a dia. E cuidado com a internet, hein? Papai e mamãe, você que não está visualizando, que não está negligenciando o seu jovem dentro de casa, que não está vigilante aí perante o que ele vê na internet, você tem que invadir um pouco o espaço dele também, para que você veja o que ele está vendo, porque muitas vezes é na internet que ele está aprendendo muita coisa errada, é na internet que ele está aprendendo a ser desocupado, é na internet que muitas vezes ele está aprendendo a fazer certos tipos de delitos, porque vê jogos
muito influenciáveis na sua mente e ele vai praticar mais para frente esse delito, confundindo a internet, a vida virtual com a vida real. E isso é muito grave, porque ele está trazendo muitas tristezas para diversas famílias aí. Gente, esse foi o nosso Papo Jovem. Eu não vou me distanciar tanto aí do tempo, porque a gente precisa trazer outros assuntos para vocês, tá bom? Papo Jovem aí terminando na sua casa. Espero que esse Papo Jovem tenha sido bom para você. É o nosso Vamos Falar, nosso primeiro bloco terminando aí. Gente, vamos pensar, né? Vamos falar com os nossos filhos. Vamos, pelo menos, verificar o que eles estão vendo na internet, o que eles estão sentindo. É importante, tá certo? Não é só a gente pegar e dar um melhor celular. A gente precisa verificar e, principalmente, estar atento a tudo que está acontecendo, para que a gente possa formar bons caráteres, bons jovens aí, que possam ser futuros da nossa sociedade, tá certo? Primeiro bloco terminando, a gente volta aí com o segundo bloco. Papo Sênior entrando na sua casa. Vamos falar! Peguei pesado um pouco, né? Mas precisa, gente. Eu espero que vocês estejam atentos a tudo isso. Até já! De hoje, a gente está falando aí por que, um assunto muito importante para os nossos jovens sêniors, por que os nossos jovens sêniors se tornam tão teimosos? Gente, também tem várias explicações, né? Uma delas é porque cronologicamente a gente está evoluindo na nossa idade. O nosso RG está crescendo, né? A gente passou da primeira década, da segunda década, da terceira década, da quarta década. Quantos acontecimentos surgiram nesse período todo? A gente cresceu, se desenvolveu, a gente viveu um grande amor, a gente vive o grande amor, tá certo? A gente trabalha, a gente estudou, né? Várias coisas a gente já fez. Tem uma época que a gente está trabalhando tanto, que a gente começa, infelizmente, a se tornar um pouquinho mais intolerante. Por quê? Porque a gente já teve muita paciência durante esse período todo, tá certo? E aí a gente começa a desenvolver algumas manias, a gente começa a desenvolver algumas intolerâncias, e isso é normal, faz parte do nosso RG, faz parte da nossa faixa etária, tá certo? Eu quando tinha 30 anos, nossa, 20, 30, era um sorriso só. 40, a gente mantém um pouquinho do sorriso. 50, a gente vai dando umas carinhas meio tortinhas e vai evoluindo afora. Tá certo? A gente mantém um bom humor? Mantém, claro, porque senão a gente não consegue viver. Isso faz parte do nosso próprio organismo. Mas, algumas situações a gente precisa descartar, tá certo? Muitas vezes o idoso ele começa a se tornar teimoso
porque ele pode estar desenvolvendo algum tipo de problema neurológico que a gente precisa estar descartando. Por isso que é importante você, jovem sênior, que procure sempre, todo ano, estar passando por uma avaliação de um geriatra, fazendo seus exames de rotina, para que você possa aí estar sendo bem avaliado e principalmente também para que a gente possa estar percebendo se algo neurológico pode estar ocorrendo ou não, tá certo? É importante a gente descartar todos esses tipos de problemas, principalmente neurológicos, tá certo, gente? Por quê? Porque a gente está já começando a superar alguma década ou algumas décadas, tá certo? E tudo isso é importante, sempre está sendo avaliado por um colega, por um médico, principalmente geriatra, que é o médico dos nossos jovens sêniors, tá certo? Não pode esquecer disso, tá bom? Gente, e outra coisa, às vezes a gente está frente a algumas doenças, principalmente neurológicas, né? A gente tem aí uma incidência muito alta de jovens sêniors com Alzheimer, com mal de Parkinson. Isso tudo tem que ser diagnosticado precocemente para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para os nossos jovens sêniors. Por isso que é importante que eles possam estar sempre sendo avaliados aí por um colega, tá certo? Tirando os problemas neurológicos que muitas vezes podem estar acontecendo, descartando esses tipos de possibilidades, a gente vê que em determinados graus de teimosias que podem estar surgindo aí, principalmente porque o idoso ele começa a perceber, os nossos jovens sêniors, que às vezes ele necessita de alguns cuidados que antigamente ele não tinha. O nosso jovem sênior estava acostumado a cuidar dos outros, dos seus filhos, tá certo? Dos seus netos, e determinada idade ele começa a perceber que ele está sendo cuidado e muitas vezes ele não aceita isso, tá certo? Por quê? Porque ele quer viver aquela vida que ele tem de uma forma com que ele vivia quando ele tinha 20, 30 anos, e ele não percebe que o seu corpo está evoluindo, tá certo? Por quê? Porque a gente percebe que o nosso corpo, a partir de um momento que a gente faz uma determinada idade, ele já não é o mesmo de quando a gente é jovem. Então, às vezes, até por um critério de personalidade, aquela pessoa que estava acostumada sempre a fazer tudo sozinha, ou às vezes estava acostumada a fazer determinadas coisas sem a ajuda de outras pessoas, ela começa a perceber que ela precisa da ajuda de alguém, tá certo? E isso tudo, às vezes, faz com que o nosso jovem sênior adquira uma sensibilidade, principalmente em perceber que ele tem um grau de dependência. E essa dependência muitas vezes ele não aceita. E cabe a nós, que somos um pouquinho mais jovens, podemos perceber que a gente tem que ter um grau de paciência um pouquinho maior do que o nosso jovem sênior tem. Por quê? Porque a gente tem uma idade menor do que ele. Então a gente precisa ter a paciência de chegar e falar, olha, jovem sênior, você precisa fazer isso, porque você já não tem uma sensibilidade maior de estar praticando tal atividade, tá certo? Por isso que muitas pessoas se aposentam. Por quê? Porque seja de uma determinada idade, não que ela não seja capacitada para fazer determinadas coisas, mas porque ela está cansada mentalmente, fisicamente, e ela necessita de um descanso maior do que aquele jovem que tem 20, 30, 40 anos, tá certo? Não que muitas vezes esse jovem sênior não seja capacitado para poder exercer determinadas funções, mas ele já está um pouco cansado. Isso tudo, gente, é notável, tá certo? Às vezes a gente sente um cansaço a mais, precisa dar uma sonequinha depois do almoço, precisa dar uma descansadinha, tá certo? E isso tudo precisa ser percebido principalmente pela pessoa que tem a idade que tem. Então aquele jovem sênior que tem 50, que tem 60, que tem 70 anos, precisa notar que existe uma determinada época da vida da gente que nós temos algumas limitações, tá certo? Às vezes a gente não tem tanto equilíbrio
né, físico para poder carregar determinados pesos. Então a gente precisa ter essa acessibilidade. E é importante que quem está cuidando desse jovem sênior perceba que precisa ter um grau muito grande de paciência, tá certo? Às vezes a gente descompensa, muitas vezes, mas a gente não nota que mais para frente quem vai estar no lugar desse jovem sênior somos nós. Então a gente precisa começar a ter um certo feeling, a gente precisa ter um sentimento, principalmente de perceber que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque um dia mais tarde a gente vai estar no lugar dele e quem estiver cuidando da gente vai ter que ter paciência para aguentar, às vezes, um gênio ou às vezes até uma situação e que a gente precisa saber e vivenciar de que hoje a nossa vida, nós somos jovens ontem, então a gente precisa ter pouco de paciência com os nossos jovens. Hoje a gente está numa meia idade, a gente precisa ter um pouco mais de paciência com os nossos jovens sêniors que estão com 60, 70, 80 anos de idade. E mais para frente a gente vai ter que ter o feeling de perceber que nós vamos estar no lugar dos nossos jovens sêniors de 60, 70 anos e 80 anos de idade e que os nossos jovens que estão na meia idade vão ter que ter paciência. Então tudo isso é um ciclo, é uma escada, né, praticamente, que a gente está subindo alguns degraus e chegando aí a uma idade mais avançada, tá certo? É importante a gente perceber isso tudo, tá bom? Gente, esse foi o nosso segundo bloco, o nosso Papo Sênior, tá certo? E eu vou indicar aqui para vocês algumas das situações onde muitas vezes se faz um idoso teimosinho, tá certo? Por exemplo, ele sente que é mais experiente do que você. Muitas vezes ele sente que precisa defender a própria vontade. Muitas vezes ele tem medo de perder a sua autoridade. Muitas vezes ele quer te irritar por algum motivo sentimental. Muitas vezes ele está desenvolvendo o quadro de demência. Como eu falei para vocês, existem quadros neurológicos onde precisam ser investigados. Por isso que é importantíssimo que esse jovem sênior faça exames periódicos, que esteja sempre se adequando aí a avaliações periódicas de um geriatra, tá certo? A medicação que às vezes ele possa estar utilizando pode estar causando alguns efeitos colaterais indesejados. Ele não consegue expressar os seus desejos e as suas vontades próprias. Ele quer chamar ou ter atenção porque ele sente a necessidade de amor, porque ele quer ser notado no ambiente. Muitas vezes os nossos jovens sêniors não têm, deveria, né? Porque lá nos países orientais, praticamente, os nossos jovens sêniors são muito, muito valorizados. A experiência deles é muito importante. E isso é importante para nós. É importante a gente ouvir também a opinião do jovem sênior. Tá vendo? Tá certo? Ele quer ser notado nesse ambiente. Ele está irritado, contrariado com algo e você não sabe às vezes o que é. Ele quer uma coisa e você não consegue compreender o que é. Ele está com dificuldades auditivas. É importante que se faça uma avaliação auditiva desse jovem sênior também, porque às vezes ele não está escutando o que você está falando. Ele está cansado e não consegue muitas vezes dormir, cochilar. Ele está às vezes em confusão mental devido a alguns medicamentos que ele toma. E ele às vezes está até desenvolvendo um quadro depressivo ou está com depressão. Tá certo? Então é importante com que você tenha todos esses tópicos em mente para você poder avaliar melhor o seu jovem sênior. Tá bom? Bom, gente, estamos terminando aí o nosso Papo Sênior. Tá certo? Sempre com umas músicas muito legais. E já
Papo chegando. Papo Casal. O homem, ele tinha a sua esposa dentro de casa, tá certo? Mas ele tinha que manifestar a sua masculinidade através de relacionamentos extraconjugais. Mas isso bem antes aí, né? Século passado, início do século passado, século XX, praticamente 1920, 1930. Mas mesmo assim,
o amor fala mais alto, tá certo? E muitas vezes, quando a pessoa realmente ama, ela não faz determinadas situações, tá? Mas, às vezes, por algo que aconteceu no relacionamento, ou às vezes alguma desavença, ou às vezes algo que não está possibilitando a essa pessoa ser feliz totalmente, ela acaba partindo por alguns tipos de relacionamento extraconjugais, e isso interfere muito no dia a dia da pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa que está sendo traída é uma pessoa que praticamente está exercendo um papel de fidelidade, de amor, de carinho, de cuidado com aquela outra pessoa, né? E, gente, exercer assim às vezes o perdão é algo que é divino, sabe? Porque nem todas as pessoas, elas praticamente exercem o perdão numa traição. E quando elas exercem o perdão numa traição, é porque elas conseguiram superar tudo. Desde, por exemplo, a vergonha de ter sido traído, como também a raiva e a ira, e muitas vezes a revolta, ou às vezes até a revenge, né, que a gente chama praticamente, que é a vingança, né, porque às vezes tem pessoas que quando são traídas, a primeira coisa que elas fazem é se vingar. Então, ou elas traem também, ou às vezes elas começam a denegrir praticamente a imagem dessa pessoa que traiu, tá certo? E isso às vezes é um pouco ruim, porque a gente nunca sabe do nosso futuro. Às vezes você denigre a imagem daquela pessoa que te traiu, e muitas vezes você acaba perdoando ela e ficando com ela, tá certo? Por quê? Porque o amor falou mais alto, tá? É ruim a pessoa se sentir traída? É. Mas eu te garanto que você que superou a traição através do perdão e renovou e relevou o amor que você tinha pela pessoa e reconquistou o amor dessa pessoa, você vai sair com certeza muito mais beneficiado e muito mais além como pessoa. Por quê? Porque você foi capaz de perdoar, você não se revoltou, você não denegriu o seu caráter ou simplesmente fez igual àquela pessoa, tá certo? E você se superou perante aquela pessoa. Então, assim, às vezes a gente não tem noção do que possa estar acontecendo com aquela pessoa que traiu. Muitas vezes a gente não sabe o que ela passou durante a sua infância, ou às vezes o que ela passou durante a sua adolescência. Às vezes faltou um pouquinho mais de... por isso que eu falo para algumas mães que às vezes a criança, quando ela é muito agitada e ela tem vários brinquedos perto dela, para que a criança, nesse período, que a mãe não dê mais do que 5 brinquedos. Por quê? Porque hoje, essa criança, quando ela pega os 5 brinquedos, os mais de 5 brinquedos, e ela é agitada, ela não se concentra com nenhum brinquedo. E isso vai prejudicar muito e muito a sua fase escolar, porque ela não vai se concentrar no que ela tem que se concentrar ali no seu aprendizado escolar. E também mais pra frente, ela não vai conseguir se adequar a uma pessoa só, porque ela não conseguiu se concentrar em poucas coisas, porque a gente ofereceu demais. E aí ela acha que quando ela cresce, além de ela ter aquela pessoa como parte emocional, ela precisa ter também outros tipos de pessoas para poder favorecer a necessidade que às vezes ela tinha de ter várias situações ao redor dela, tá certo? Então, gente, é muito importante que a gente avalie tudo isso. Claro, tem pessoas que não perdoam. Tem pessoas que, por exemplo, frente a uma traição, falam: olha, meu filho, você ou minha filha, você vai, arruma suas coisas e acabou. Eu vou viver a minha vida e você vai viver a sua. Só que muitas vezes a gente passa por cima disso tudo porque o amor fala mais alto, a compreensão fala mais alto, o perdão fala mais alto, tá certo? Mas não quer dizer que a gente dê a liberdade para que a pessoa faça novamente, tá certo? Eu conheço muita gente que perdoou e de repente a pessoa fez novamente e aí acabou, tá certo? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, falando por mim mesmo, que eu falo, mas aí quando a pessoa eu perdoo, até às vezes alguma situação, se tiver que acontecer, tá certo? Mas quando eu falo não é não, acabou. Eu tenho esse princípio. Tá? Eu sou uma pessoa que perdoa muito fácil,
Mas assim, ao mesmo tempo que se eu tiver perdoado muito fácil e a pessoa não valorizar o meu perdão, eu praticamente desisto. E aí, acabou, tá certo? Então assim, isso eu tô falando por mim. Agora, é muito difícil a gente poder perdoar. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, às vezes a gente sofre por a gente estar recebendo esse tipo de situação, e a primeira coisa que às vezes as pessoas têm é a necessidade de falar, de abrir para o mundo. Gente, e relacionamento é entre quatro paredes, né? Às vezes a roupa suja a gente precisa lavar em casa, tá certo? Porque se a gente coloca no varal, haja pregador, né? Quer dizer, são as opiniões que vêm, entendeu? Então, essa roupa tem que ficar lá dentro do balde, de molho, que é para a gente poder acalentar e apaziguar os nossos ânimos, para que a gente possa, com certeza, poder tomar as atitudes que a gente tem que tomar. Porque nessas horas a gente tem que ser racional, a gente não tem que ser emocional. A partir do momento que a gente começa a denegrir a imagem daquela pessoa que fez isso, ou trazer à tona essas situações, a gente acaba fazendo com que a nossa inteligência emocional não seja fluida. A gente começa a desenvolver uma inteligência que não é emocional e uma inteligência que não é racional também. A gente começa a fazer praticamente o que a gente chama de imaturidade emocional. Tá certo? É difícil? É difícil. Mas não adianta a gente jogar a pessoa, fazer escândalo entre a vizinhança, tornar aquilo público. Pra quê? Vai ajudar em alguma coisa? Não. Só vai juntar público. E vocês sabem muito bem, né? Aplauso negativo é o que mais vem de fora. Então a gente precisa ter consciência e personalidade de poder saber o que a gente vai fazer, tá certo? Claro, tem pessoas que às vezes tem que manifestar as ocasiões, tal. Se a gente tem uma empatia com determinada pessoa e a gente às vezes precisa desabafar determinadas coisas, é preciso que a gente desabafe, tá certo? Mas se a gente puder guardar isso para nós, é bem melhor. Porque, gente, esse tipo de situação não ajuda em nada, só prejudica. E às vezes se envolve muitos filhos, né, em determinadas situações. E isso a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque o filho pequeno ou a filha adolescente, ele vai partir para o lado de que está sendo traído, tá certo? Que está sendo prejudicado. E muitas vezes vai manifestar algum grau de insatisfação com o outro lado. Então a gente precisa determinar isso, tomar muito cuidado para não envolver crianças que são e adolescentes nessa situação. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes a pessoa vai e ao extremo na sua ira, né, e acaba compartilhando isso dentro de casa, porque muitas vezes os filhos estão presentes. Mas é complicado e a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Claro, quem partiu para o perdão, ótimo. Agora, quem foi perdoado, que valorize esse perdão, para que não se submeta a uma nova situação, tá certo? E que mostre realmente que o amor existe, que o amor está prevalecendo, tá bom? Por isso que é importante a gente estar sempre dialogando, é importante a gente estar sempre tentando manter o máximo que a gente pode o bom senso nessas situações. É complicado? É, porque ninguém está na pele do outro. Mas a gente precisa poder valorizar isso, tá certo? Tem pessoas que às vezes necessitam de ajuda psicológica, ou às vezes até neurológica, porque acaba exercendo um papel de traidor, muitas vezes não querendo trair. E até se pergunta, puxa, por que eu fiz isso? Né? Então é importante vocês colocarem Deus dentro de casa, independentemente, sempre falo isso, do credo religioso. Se é evangélico, se é católico, se é umbanda, se é espírita, não importa. O importante é colocar Deus ali, tá certo? Porque a partir do momento que você coloca Deus no seu relacionamento, a paz vem. Porque você sabe muito bem que as energias negativas surgem. Às vezes a inveja ou de um amigo ou de uma amiga, às vezes o comentário de um amigo ou de uma amiga até você, isso aí piora muito aquela visão que você tem que ter próxima de você. Porque a visão que você tem que ter do outro ou da outra, é você que tem que ter. Você não pode permitir com que alguns tipos de coadjuvantes aí de óculos, né, praticamente que venham, lentes que venham nas nossas visões, possam incidir
nas suas próprias decisões. Quem tem que tomar decisão é você, que está passando por esse tipo de situação, tá bom? E eu espero que você constitua de uma forma feliz o seu relacionamento. A gente torce aqui para que as pessoas sempre se reconciliem, nunca se separem praticamente, mas às vezes acontece, né? Porque as situações ocorrem, mas a gente torce para que tudo dê certo, tá bom? É o nosso papo casal, a gente tocou aí num assunto meio apimentado, uma pimenta vermelha entrou nos olhos da gente aí, pra gente poder falar desse assunto, mas é um assunto que existe. No nosso papo casal, a gente falou sobre hoje, sobre traição, tá certo? E vamos terminar aí com a nossa musiquinha, nosso terceiro bloco, papo casal, já tem. Olá, eu sou o Dr. Rogério Costa Almeida e esse é o nosso Jornal Acontece, entrando aí na sua casa no Vamos Falar. E o nosso quarto bloco está se iniciando agora com notícias do mundo, notícias do Brasil, classificação do Brasileirão, notícias do esporte e notícias do entretenimento. A gente vai falar sobre a grande final amanhã do BBB 23. O nosso Jornal Acontece chegando aí na sua casa com informação, notícia e muito conhecimento para você. Até já! E no primeiro bloco aí, notícias do mundo do nosso Acontece, a gente vai ver também. Puxados pela guerra da Ucrânia, gastos militares mundiais têm recorde de 2,24 trilhões de dólares. Igualdade de gênero no setor agroalimentar pode salvar 45 milhões da fome. Turbulência financeira ameaça países em desenvolvimento, alerta UNCTAD. Acordo global para combater pandemias pode se tornar realidade em 2024, indica a Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos derrubam um sistema internacional online de venda de senhas roubadas. A ONU confirma 146 atividades irregulares
com material nuclear em 2022. Ainda a ONU destaca também que a contaminação por minas terrestres ainda afeta 67 países. A meteorologia tem papel-chave na transição energética, afirma a Organização Mundial. O problema com a inteligência artificial não é artificial ou é inteligente? O mundo joga um caminhão de lixo por minuto nos oceanos. Mais uma notícia aí. Papa expande leis contra abuso sexual na Igreja Católica. Aumento do desabastecimento afeta pacientes de doenças crônicas no Brasil, diz Organização Mundial da Saúde. O futuro da humanidade depende de medidas climáticas urgentes, diz relatório da Organização das Nações Unidas. Tráfico de cocaína aumenta após desaceleração relacionada à Covid-19. Foram as principais notícias aí do dia e da semana no mundo, no primeiro bloco do nosso jornal Acontece. E vamos para as notícias do Brasil. No segundo bloco do Acontece, as notícias do Brasil, São Paulo libera vacina bivalente para pessoas entre 12 a 59 anos com comorbidades. A Organização Mundial da Saúde muda a recomendação sobre dose de reforço da vacina contra a Covid. Governo amplia público que pode receber vacina bivalente contra a Covid-19. São Paulo derruba a obrigatoriedade do uso de máscara em ônibus, trens e metrô, mas ainda na área da saúde continua sendo obrigatório. Tá certo? Gente, essas foram as principais aí. Não se esquecendo que no próximo dia 28 de abril termina aí a entrega do Imposto de Renda 2023, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente poder ter uma certeza dessa data. Ele está passando para vocês. Analisando informação para vocês aí, para a gente não passar nada errado, tá? Então olha só, gente, a partir do dia 15 de abril até o dia 31 de maio, o contribuinte brasileiro vai entregar a sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2023, tá bom? Então, retificando aí para vocês a data que eu falei para vocês até dia 28 de abril na sexta-feira, não é. É do dia 15 de abril até a data do dia 31 de maio, tá bom? Desculpem aí a nossa falha, mas a gente foi verificar realmente a data para poder estar passando tudo direitinho nas nossas notícias do Acontece aí, segundo bloco, Notícias do Brasil. E a gente vai partir agora para a classificação do Brasileirão, é o terceiro bloco do Acontece, Notícias do Esporte. Em primeiro lugar, nós temos o Fluminense com 6 pontos, segundo Fortaleza com 4, Palmeiras em terceiro com 4, Vasco da Gama em quarto com 4, Internacional com 4, em quinto, Bragantino em sexto com 4, o Flamengo em sétimo com 3, o São Paulo em oitavo com 3, o Botafogo com 3 em nono, o Goiás em décimo com 3, o Atlético Paranaense em 11º com 3, em 12º Cruzeiro com 3, em 13º Grêmio com 3, em 14º Corinthians com 3, em 15º Cuiabá com 1, em 16º o Atlético Mineiro com 1. Em 17º, lá na lanterninha, o Santos com 1, o Bahia com 0, em 18º, em 19º Coritiba com 0 e América de Minas Gerais em 20º com 0 também. Essa é a classificação aí do Brasileirão Série A 2023. E vamos no entretenimento. Só aí, gente, para quem é fã de BBB aí, amanhã é a grande final do BBB 23. Ontem teve a última eliminação, a Larissa, que era do quarteto ali do deserto, do quarto deserto, as desérticas, foi eliminada com praticamente quase um pouco mais de 50 e poucos por cento, tá certo? Então na finalíssima já estava a Amanda, que venceu a prova do líder da última quinta-feira, se juntou a ela a Aline e a Bruna. Tudo indica, segundo pesquisas, mas nada a gente pode adiantar para vocês, apenas a gente pode dar uma prévia de que a Amanda seja a preferida do público e ganhe esse BBB 23, deixando a Aline em segundo lugar e a Bruna Grifão em terceiro, tá certo? Mas nunca se sabe o que pode acontecer, tá bom? Gente, o programa acaba no dia 25 de abril, amanhã, data em que completa 100 dias de confinamento. Após a eliminação do Ricardo Alface, o valor do prêmio está acumulado em 2,820 milhões
de reais, tá certo? Os ex-participantes do programa devem participar da final, com exceção do Bruno Gaga, que desistiu do programa, e o MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos por importunação sexual. Um show será feito com Carlinhos Brau, Isa, Mumuzinho e Lauana Prado. Estão confirmados como atrações musicais na grande final. E parece que vai ter uma participação aí também de alguns participantes do The Voice Kids, tá bom? Mas ainda são apenas especulações, tá bom? Bom, praticamente a gente tem aí um BBB 23 que terminou com muito baixa audiência, tá? A Globo esperava ter um pouquinho mais de audiência aí. É um dos realities BBBs que menos deu audiência, é uma das edições que menos deu audiência aí. Chegou em torno até de 20% de audiência, tá certo? Sendo que as outras temporadas chegaram a 40%, 50%. Vamos ver quanto que vai ser aí esse tipo de finalíssima que vai acontecer amanhã, tá bom? Bom, gente, então temos aí uma finalíssima com o quarto deserto, as desérticas, Bruna Grifão, Aline e Amanda, e tudo se especula que a grande vencedora do BBB 23 seja a Amanda, tá bom? Mas muita coisa pode se modificar até amanhã. Essas foram as notícias do nosso Acontece, que está terminando agora o nosso jornal dentro do nosso Vamos Falar, nosso programa de conversa. A gente sempre traz muita notícia para vocês, tá bom? Bom, gente, previsão do tempo aí indica que a gente vai ter muita chuva nesse início de semana até o próximo final de semana. Não se sabe propriamente aí como é que vai ser o feriado de 1º de maio, segunda-feira, primeiro dia de maio, aí de outono, desse final de mês de abril e início do mês de maio, tá bom? Parece que vai ter um pouco de chuva, um pouco de sol, temos calor de dia e muita chuva durante a noite ou frio durante a noite, tá bom? Mas essa é a previsão do tempo aí para esta semana no final de mês de abril e início do mês de maio, tá bom? Gente, terminamos aí o nosso jornal Acontece. E eu volto agora com o quarto bloco com o Papo Mulher. Até já, hein, gente? E terminamos aí o nosso jornal Acontece. Quarto bloco, quinto bloco surgindo aí, hein, gente? Nosso Papo Mulher. Até já. Assunto muito interessante, hein? Vamos falar sobre a importância dos preventivos. Até já. Não saia daí, deem o seu like, curtam, compartilhem, se inscrevam, deem o sininho aí para receber as notificações de novos programas. É o quinto bloco vindo aí, Papo Mulher. Já já. Olá, 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 olá. Chegando aí o quinto bloco no nosso Papo Mulher. O assunto é importante, hein, gente? Nós falamos agora no final do Acontece para vocês, darmos uma pequena prévia aí. A gente vai estar falando para vocês sobre a importância do exame preventivo na mulher. Até já! É isso mesmo. Programa aí que dava na TV aberta, Rede Globo, TV Mulher, nos anos 80, hein? A Rita Lee, a abertura. Excelente voz, hein? Excelente cantora. É o Papo Mulher chegando aí na sua casa. Assunto importante pra você. Fique ligado. Antes de mais nada, antes de estar iniciando esse Papo Mulher, a gente precisa estar sempre recomendando a você mulher, a você jovem, adolescente do sexo feminino, você também jovem adulta do sexo feminino, você praticamente mulher que tem uma vida sexualmente ativa em todos os parâmetros praticamente, a gente precisa estar sempre orientando vocês e incentivando para que anualmente, pelo menos, vocês possam estar frequentando um médico que é como se fosse o pediatra da criança ou o geriatra do idoso, que no caso da mulher é o ginecologista e obstetra no caso de mães que estão iniciando suas gestações, tá certo? Então é importantíssimo, gente, que se faça
todo tipo de avaliação aí, principalmente na prevenção de doenças, tá certo? Então todo ano a mulher ela tem a necessidade, gente, de poder estar sendo avaliada pelo menos uma vez por ano por um ginecologista, tá? A gente tem diversas unidades básicas de saúde espalhadas pelo país inteiro e temos também na saúde suplementar vários tipos de consultórios, clínicas que vão dar atendimento e suporte à mulher. Então é importante que você, mulher, cuide da sua saúde. Não se esquecendo que em outubro nós temos a prevenção do câncer de mama com o Outubro Rosa. E a gente vai falar hoje um assunto muito importante que muitas mulheres deixam de fazer, passam anos sem fazer esse tipo de exame. E qual é esse tipo de exame? O exame que a gente vai falar sobre a importância é o preventivo. É o exame que a mulher tem que fazer todo ano, principalmente a mulher que se encontra em idade sexualmente ativa. A importância de se fazer esse exame é se detectar, principalmente precocemente, o câncer de colo de útero, tá certo? É importante que se faça a cultura, a coleta dessa secreção e principalmente do colo uterino para que haja uma melhor manutenção e principalmente prevenção de doenças que possam ocorrer aí no colo uterino, tá certo? Desde uma simples inflamação até praticamente um tumor ou um câncer de células que não são desejáveis a esse tipo de órgão. Tudo isso se faz precocemente, gente, para que os sintomas não apareçam de uma forma grave e que possa submeter essa mulher a uma condição vulnerável da sua saúde. Quando a gente detecta precocemente, através desse exame preventivo, algum tipo de alteração na celularidade deste exame que está sendo coletado, dessa amostra que está sendo coletada e que depois é visualizada para que se descubra o que está ocorrendo, a gente consegue detectar provavelmente algo que às vezes é ruim ou que é bom para a mulher, para a sua saúde. Mas a gente consegue também uma dinâmica melhor no tratamento e na configuração dessa evolução para que essa doença não ocorra de uma forma maligna e possa desproteger a saúde da nossa paciente. O exame preventivo também é chamado de Papa Nicolau. Ele é feito geralmente em mulheres a partir dos 30 anos de idade ou antes, se necessário, tá? Como eu falei para vocês, todas as jovens que têm relacionamentos sexuais se faz necessário com que elas frequentem o ginecologista para que elas possam, por favor, serem avaliadas e estarem submetidas a esse tipo de exame que pode também precocemente diagnosticar algum tipo de doença no colo do útero. A coleta do exame, gente, ela é praticamente muito simples, geralmente ela é indolor, ela vai trazer muita informação sobre a saúde ginecológica da mulher, desde, por exemplo, infecções, corrimentos e alterações hormonais até o diagnóstico de um câncer, tá bom? Mas é importante que se faça periodicamente esse tipo de exame. Volto a falar para vocês, tá? Quem que não precisa fazer esse tipo de exame? Geralmente as meninas que são virgens, tá certo? E principalmente também alguns tipos de idosas, até mais ou menos a idade de 60 anos de idade, tá? Então pode variar de 25 até mais ou menos 59 anos, tá? Gente, esse exame deve ser periódico, tá certo? Como eu falei para vocês, todas as mulheres ou jovens que estão em atividade sexual devem fazer esse tipo de exame na prevenção do câncer de colo de útero. Esse exame ele deve ser feito 10 ou 20 dias após a menstruação, não pode ser feito com a mulher em ciclo menstrual, tá certo? Porque pode alterar o resultado. Eu praticamente indico que esse exame seja periódico, ou seja, pelo menos de 1 a 2 vezes por ano, tá? Alguns estudos falam que se os resultados forem normais, pode ser feito a cada 3 anos, mas eu acho que a gente ia relaxar um pouco demais, até porque a gente está frente a muitas doenças precocemente,
principalmente em idades menos avançadas, tá certo? A gente está encontrando vários tipos de doenças também, de câncer de colo de útero em jovens, e a gente precisa estar sempre atento a tudo isso. Então eu particularmente indico uma vez por ano ou 2 vezes. No caso, por exemplo, de gestantes, é indicado que se faça o exame de Papa Nicolau até no máximo o 4º mês de gestação, tá? Ou se essa gestação não apresentar nenhum tipo de problemas que possa comprometer o decorrer desse ciclo gestacional, tá certo? Então, tudo isso tem que ser bem avaliado, principalmente pelo obstetra ou pelo ginecologista, a ponto de não submeter essa paciente, por exemplo, a algo que possa prejudicar a sua gravidez. Bom, gente, esse daí foi o nosso Papo Mulher, espero que vocês tenham gostado. É mais um incentivo para que vocês possam regularmente estar frequentando o colega aí que é o ginecologista ou obstetra. Mulheres, não deixem de cuidar da sua saúde. É importantíssimo que vocês façam um preventivo todo ano, que é o exame da citologia oncótica, tá bom? Por favor, para que vocês detectem, por exemplo, algum processo inflamatório, ou às vezes até um estágio inicial de algum tipo de tumor, de colo de útero ou de células, mas que isso possa ser precocemente detectado para que a gente possa ter um tratamento com um índice maior de prognóstico favorável a vocês todas, tá bom? Quanto mais precoce a gente detecta uma doença, mais sucesso a gente vai ter no seu tratamento, principalmente na sua cura, talvez, com certeza, e também na evolução aí para um prognóstico bom, tá bom? Então, não descuidem da sua saúde. Esse daí é o nosso Papo Mulher, terminando, e a gente vai iniciar agora o nosso Papo Homem, e a gente vai falar sobre um exame muito importante aí, que a gente vai voltar já já. É o nosso Papo Homem chegando! Ele vai possibilitar o diagnóstico do câncer de próstata em seu estágio inicial, o que vai permitir o tratamento e aumentar consideravelmente as chances de cura de um câncer de próstata. Caso a doença não seja diagnosticada cedo, as chances de cura diminuem drasticamente, ou seja, pode evoluir para metástases, que é a continuação desse câncer para outros órgãos do corpo, tá, gente? A importância aí do exame de próstata é o seguinte: a gente deve praticamente fazer o exame de próstata sempre a partir de 45 anos de idade, se houver, por exemplo, algum antecedente genético de pai, avô que tenham tido câncer de próstata, tá certo? Ou a partir dos 50 anos de idade anualmente, acompanhado também de um exame de sangue que a gente chama de PSA, tá certo? Que é um marcador, é um antígeno prostático específico, é o marcador mais utilizado para diagnosticar o câncer de próstata, tá bom? Além também de realizar um exame radiológico, aí, um exame de imagem chamado de ultrassonografia de região prostática, tá bom? É necessário fazer o toque retal, gente, como eu falei para vocês, a partir da idade de 50 anos, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes o câncer de próstata ele acaba sendo diagnosticado precocemente através desse tipo de exame. Muitos homens, às vezes, por uma questão às vezes até cultural, eles se abstêm desse tipo de exame, tá
tá certo? E não fazem também nem o exame de sangue e nem a ultrassom anual. E acabam aí sendo diagnosticados entre mais ou menos 60 anos de idade com câncer de próstata já em estágios mais avançados, e isso prejudica demais a saúde do homem. Então é importante que, assim como a gente falou no bloco anterior, sobre a saúde da mulher, que é importante que a mulher procure o ginecologista como se tivesse a criança com o pediatra ou o idoso com o geriatra. O homem também é necessário que se faça, pelo menos uma vez por ano, uma consulta com o urologista, para que possa ser diagnosticado precocemente algum tipo de alteração. Às vezes o homem tem algum sintoma no urinário, ele começa a urinar devagar, às vezes não consegue ter o seu jato urinário eliminado totalmente, e isso pode ser até um problema simples, como por exemplo uma hiperplasia prostática, que a gente vai falar em outros papos homens aí dentro do nosso Vamos Falar, mas também um câncer de próstata. Então é importante que se faça esse diagnóstico precoce aí, tá, gente? O que acontece? Às vezes, quando a próstata está inflamada, pode existir, às vezes, ao toque retal, algum processo doloroso. O homem pode sentir um pouco de dor, tá? Mas se não houver inflamação, com certeza a próstata ela pode não ter sido atingida e o homem não sentir nada, tá certo? É um exame que tem que ser feito pelo menos uma vez por ano, como eu falei para vocês aí no início do nosso Papo Homem, a partir dos 45 anos em homens que tenham genética de pai e avós com câncer de próstata, e a partir dos 50 anos de idade quem não tem esses antecedentes, tá bom? Façam o exame também do PSA, é importante que façam o exame de sangue, desde os exames mais simples, como por exemplo o hemograma, um colesterol, uma glicemia, uma tireoide, mas que se faça também o PSA no sangue, para a gente poder ter uma noção de que esse PSA não está alterado. E também uma vez por ano é importante que se faça uma ultrassom de região prostática, para poder ver se esse volume da próstata não está alterado, tá bom? Bom, gente, nós temos aí em novembro o Novembro Azul, como a gente já falou aí, e é a prevenção do câncer de próstata. É importante que você, homem, tenha a sua saúde preservada. Essa história de dizer, eu sou homem, não fico doente. Não, gente, precisamos fazer sempre as prevenções das doenças, e muitas das doenças do homem, principalmente o câncer de próstata, está relacionado com o mau hábito alimentar. Às vezes homens que fazem uso de muita fritura, de muita gordura, toma muito refrigerante, ou não faz uma alimentação saudável, tá certo? Faz uso de muitos condimentos aí, principalmente pimentas, essas coisas assim. Isso tudo pode trazer aí uma incidência maior até do câncer de próstata. Pode estar relacionado com o mau hábito alimentar também, tá certo? E aí muitos homens que às vezes não fizeram o exame da próstata, o exame do toque retal, quando eles vão diagnosticar, o tumor já está avançado, às vezes ele já sofreu algum tipo de metástase, que é um prolongamento desse tumor para outros órgãos, pode ter ido, por exemplo, para pulmão, ou às vezes para cérebro, e é importante que a gente corra atrás dessa situação e que a gente faça sempre a prevenção através do toque retal, ou do exame de imagem, ou também através do exame de sangue do PSA. Mas é importante, fundamental, que a partir de 50 anos de idade, anualmente, o homem se submeta a esse tipo de exame, tá certo? Não precisa ficar falando para os outros. Claro que tem às vezes aquela roda de amigos que fala, você não é mais homem porque fez esse tipo de coisa. Você não vai ser mais homem realmente se você tiver a sensibilidade, a falta de sensibilidade de poder cuidar da sua própria saúde e colocar a ignorância na frente da inteligência e da sabedoria. Então é importante que você tenha esse tipo. Você não vai ficar menos homem ou menos macho porque você fez um exame de toque retal. Ao contrário, você vai estar sendo mais homem ainda porque você principalmente está cuidando da sua saúde e está colocando a sua saúde sempre à frente para que você possa aí ter precocemente a detecção de algumas doenças e que com o tratamento precoce você tenha uma boa evolução e um bom prognóstico com o tratamento, tá bom? Gente, esse aí foi o nosso 6º bloco, é o nosso Vamos Falar, o nosso Papo Homem, que trouxe até você aí as informações sobre a importância do toque retal, tá bom? Gente, finalizamos o nosso Vamos Falar de hoje,
1h20. Espero que vocês se inscrevam, compartilhem. E a gente vai terminar com uma música aí, um clipe musical para a gente poder estar trazendo para vocês aí muita alegria, muita saúde. Um grande bom dia, com um enorme café da manhã, uma boa tarde aí pós-almoço, uma boa noite, um ótimo dia de trabalho para vocês. E se inscrevam, visualizem os nossos programas. E a gente volta semana que vem com o Bem Saúde, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus, vamos falar em Deus para as nossas crianças. E esse é o nosso Vamos Falar, que está terminando hoje. Muito obrigado pelo carinho. E a gente vai terminar o nosso Vamos Falar com uma música muito linda, a trilha sonora da novela Senhora do Destino, que está sendo reprisada lá no canal Viva, tá certo? Foi uma excelente novela que passou aí em 2005, às 21 horas, novela das 21 horas. Quem não conhecia Maria do Carmo, lembra que vinha do Nordeste, perdia a filha, né? E tinha a vilã Nazaré Tedesco, que era a Renata Sorrah também, a Suzana Vieira, que fazia o papel aí da Maria do Carmo, tá certo? E vamos de música. I Want to Know What Love Is, Winona, tá certo? Muito legal esse clipe musical aí, pra você, pra finalizar o nosso Vamos